Sobre a proteção de Deus na obra da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. E é o vereador Pique fazendo leitura do versículo da Bíblia. Salvai-nos o Senhor, nosso Deus, congregará entre nós dentro das nações. Que louvamos em teu nome, gloriamos ao Senhor. Amém. Amém. Coloque em votação a ata da reunião anterior. Tudo sob controle. Os vereadores que aprovam a questão da votação de festa. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário fazer a leitura do expediente. Boa noite aos vereadores, boa noite a Priscila, representante da imprensa, Adriano Carlos, representante da deputada Guiar, depois nosso vereador Gilmar Sidowski, os representantes do Salto, João, Renato, sejam todos bem-vindos e os internautas que nos acompanham pela TV Câmara. Expediente do dia 1º de 4 de 2014, comunicados 3.712, 56, 10.974, 3.713, 251, 2.303, 3.402, 5.734, 6.867, 1.125 do Fundo Nacional informando a liberação do recurso. Comunicado do Departamento Pessoal encaminhando movimentação pessoal no mês de fevereiro de 2014. Comunicado da Câmara dos Deputados informando o repasse de recursos da União até dezembro de 2013. Ofício 40/2014, de origem executiva, informando que foram sancionados projetos de lei 5.283, 5.284, 5.285, 5.286. Ofício número 46/2014, de origem executiva, informando que foi sancionada a lei 5.287. Ofício número 37/2014, de origem executiva, informado que foi sancionada a Lei 5.275. Ofício 145/2014 da Secretaria de Administração de Finanças, encaminhando os balancetes do mês de fevereiro de 2014 às entidades do município de Canoinhas. Ofício 45, 47, 49, 50, 51, 54, 56, 2014, encaminhado mensagem de regime de urgência. Projeto de Lei 43/2014, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo para o desenvolvimento econômico, social e da outras providências. Natal de turno. Projeto de Lei 44/2014, que abre o crédito adicional no Orçamento Geral do município de Canoinhas através do provável excesso da arrecadação. Projeto de Lei 45/2014, que abre o crédito adicional no Orçamento Geral do município de Canoinhas através do provável excesso da arrecadação. Projeto de Lei 46/2014, que autoriza o Executivo a custear despesas relativas ao transporte de atletas amadores do Canoinhas Atlético Clube e da outras providências. Projeto de Lei 47/2014, que permite a autorização do uso do Parque de Exposição Agroindustrial Ouro Verde ao Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos contestado. Projeto de Lei 48/2014, que abre crédito adicional no Orçamento Geral do município de Canoinhas através do superávit financeiro, FUNSAER, FCC e FMDR. Projeto de Lei 49/2014, que abre crédito adicional no Orçamento Geral do município de Canoinhas através do superávit Fundo CB e PM, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Ordem do dia. Votação única. Veto do projeto de Lei 012/2014, que autoriza o alvará provisório de táxi abril geral juro. Veto do projeto de Lei 16/2014, que autoriza o alvará provisório de táxi a Joel Antônio Fernandes. Veto do projeto de lei que autoriza alvará provisório a táxi Classic. Veto do projeto de lei 019, que autoriza o alvará provisório a táxi Aloysio BS Carvalho MR. Votação. Primeira votação. Projeto de lei 39/2014, que autoriza a doação do imóvel, Associação de Jesus Nazaré da Alta Produção. Tribunal Livre, Adriano Craig. Indicações
Requerimentos. Requerimento de toda a entidade que os vereadores plenários querem ser registrados anais do Poder Legislativo, voto de profundo pesar e agradecimento a senhor Osni Vieira de Lima. Requerimento número 50 do vereador Pique, infracionado das províncias que são conferidas, parabenizando a jovem Maiara Iaques, representando o município de Calinhas, que foi eleita Miss Santa Catarina Internacional 2014. Indicação 119/2014 do Edil Neno Pantos, ao excelentíssimo prefeito Luiz Alberto Costa Faria, ao senhor Beni Carvalho, secretário de Obras, ver a possibilidade de patrulhar Cascalhar e colocar livre na rua Júlio Dante Neto, no distrito de Campo da Água Verde. Indicação 120/2014 da autoria do vereador Gil Baiano, ao excelentíssimo prefeito, ao senhor Justo Luiz Guimarães, secretário de Planejamento, solicitando que seja encaminhada para o órgão competente a estação iluminada localidade Fartura. Indicação 121/2014 do Edil Vilmar Sudosca, excelentíssimo prefeito, e ao secretário Hamilton Vento, secretário de Educação, indicando que seja realizado o conserto dos brinquedos Parquinhos CI Pedro Rodrigues, Centro de Campo da Água Verde. Indicação 122/2014 da autoria do vereador Vilmar Sudosca, excelentíssimo prefeito, e ao senhor Beni Carvalho, secretário de Obras, que seja consertadas as irregularidades, tapando buracos em toda a extensão da Coronel Albuquerque. Indicação 123/2014 da autoria do vereador Pique, excelentíssimo prefeito, o senhor Evaldo Tossi, solicitando que seja construída uma lombada na rua Emílio Schutz, nas proximidades da esquina com a Corte Mendes, podendo também ser instalado uma rotatória se ali for necessário existente com o trocamento com a rua Almeida Cardoso. Indicação 124/2014 da autoria do vereador João Grey, ao excelentíssimo prefeito e ao senhor secretário de Agricultura, Joel Sudic, solicitando que seja formulado o programa de fronteira dentro do serviço de acesso às propriedades. Indicação 125/2014 da autoria do vereador João Grey, ao excelentíssimo prefeito e ao senhor Beni Carvalho, secretário de Obras, seja substituída a ponta com dado Rua Tique, na via pouco localidade de Bonetes. Indicação 126/2014 da autoria do vereador João Grem, solicitando ao senhor prefeito Luiz Alberto Costa Faria, ao senhor Beni Carvalho, secretário de Obras, solicitando a restauração das estradas da comunidade Santa Emília até o limite do município de Bela Vista. Indicação 127/2014 ao excelentíssimo prefeito, ver a possibilidade de no próximo evento custear algumas despesas da representante do Miss Santa Catarina Internacional, Maiara Iaques. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador João Grem, vereador Cris, vereador Vilmar Sudosca, senhor presidente. A palavra, vereador João. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora. Boa noite, meus companheiros e amigos da Água Verde, João, Bastião, Renato, Adriano, Luna, as senhoras. Boa noite, Valdir, a imprensa e os internautas que nos acompanham nesta noite, senhor presidente. Rapidamente aqui, na indicação 124/2014, que fala sobre a solicitação que eu faço que seja reformulado o programa Porteira Dentro nos serviços de acesso às propriedades. Então eu descrevi ali na minha indicação que nos acessos às propriedades fosse cobrado apenas uma taxa de R$10 por hora da patroa, que fosse cobrado apenas R$20 a caçamba de cascalho ou brita, com limite de até 5 caçambas por propriedade. Lembrando que, para mim, Porteira Dentro é até 100, 200 metros, estrada com 2 km não é Porteira Dentro, estrada que tem mais de 3 moradores, para mim não é Porteira Dentro, é estrada pública. Por que eu faço essa indicação hoje, senhor presidente? Porque a alegação
de alguns municípios é que a lei da responsabilidade fiscal não permite fazer esse serviço por conta do poder público, que é serviço dentro das propriedades. Mas essa discussão já fizeram várias vezes que, assim como tem na cidade o programa de apoio às empresas, que eu acho bom esse programa, que lá leva a brita, nós estamos aprovando aqui frequentemente, hoje inclusive tem um projeto na leitura, que entrou para a leitura, de apoio a canoinhas-tour, naturetur, uma coisa assim, e que é importante isso, o poder público apoiar essas empresas que estão dando emprego, que estão gerando divisas para o município, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas aí os nossos produtores rurais não são empresas, aí eles têm que pagar para fazer o acesso até na sua empresa, enquanto outras empresas não pagam, recebem gratuita. A lei da responsabilidade fiscal é diferente para a cidade e para o interior. Não dá para fazer um projeto como tem o projeto de apoio ao desenvolvimento econômico na cidade, um projeto de apoio ao desenvolvimento econômico no interior. Eu ainda estou sendo bonzinho para evitar que dizer, mas a lei de vem cá, não está de novo. Estou dizendo, ó, cobra R$10, está cobrando. Já a lei não pega. Para o agricultor fazer seu acesso, cobra R$20 por caçamba, 5 caçamba de material, dá para o agricultor fazer o acesso à sua propriedade. E o agricultor faz. Então, estou fazendo essa indicação, senhor presidente. Gostaria de ter o apoio dos nobres edis aí, no contato aí com o Poder Executivo Municipal. E gostaria que o Poder Público Municipal olhasse com carinho esses bravos empreendedores que estão lá produzindo fumo, leite, estão produzindo erva mate, milho, soja, suíno, frango, enfim, que estão fazendo a segunda maior economia do município, que é a agricultura. Nós conversávamos com o Vimarstoski, que era o Vimarstoski, que a agricultura passou da terceira maior economia para a segunda maior economia do município, diretamente. Então está na hora de melhorar, de criar mais política pública. E também nessa indicação, senhor presidente, eu estou solicitando, nós não podemos fazer projeto que gera despesa para o executivo, então podia ser um projeto de lei, mas daí eles vetam como vice de origem. Eu também estou solicitando um programa porteira dentro para o perímetro urbano, porque as empresas têm um projeto de desenvolvimento econômico que recebem na brita, que recebe tudo, que recebe algumas coisas ali, terreno, certo? Mas as propriedades individuais não têm isso. E às vezes, e não são poucas as vezes, que um município precisa de 2 ou 3 metros de brita, que precisa dar uma viagem de terra, que precisa meia dúzia de tubo, que é para melhorar o município. Ele está melhorando a propriedade, mas ele está melhorando a frente da sua propriedade, está melhorando o município. Não tem nenhum problema o município investir no seu povo. Então, essa indicação, senhor presidente, estou fazendo nesse sentido. E aqui a indicação que já vi o senhor conversando, senhor presidente, com o pessoal do Rio do Tigre, e eu fui até lá ver a situação daquela ponte. Realmente a ponte não dá condições para carga, e daqui uns dias não vai dar condições nem de passar a pé ali. Ela está podre, né? Ponte de madeira, não tem condições mais de tráfego. E ali é o tráfego, ali é uma passagem que passa muita carga. Então estou solicitando essa ponte ali também. E mais adiante, na indicação 126/2014, estou solicitando os reparos ali na estrada da comunidade Santa Emídia. A Santa Emídia, como é conhecido, o pessoal faz aquela celebração, aquela memória a São João Maria, a Santa Cruz, no dia 3 de maio, e a comunidade está precisando. Agora, eu fico até acanhado, né, porque dizer que a comunidade de Santa Emídia está precisando de reparo, mas está tudo precisando.
A Júlio Budante Neto ali tá louco, né? Mas rodou no Facebook aquelas imagens ali faz um mês mais ou menos, né? Que tá no Facebook aquelas imagens ali. E eu fiquei até acanhado em fazer uma indicação, porque as crianças estão comentando no colégio já. Então, eu estou solicitando que o nosso Executivo Municipal dê uma atenção à comunidade de Santa Emídia, que cada vez mais essa comunidade recebe visitantes de vários municípios. Está aí o seu Sebastião, que acompanha a gente todos os anos que a gente faz a cavalgada Santa Maria, a gente sempre termina naquela comunidade. Cada ano vem mais gente. Esse ano estamos esperando bem mais de 1000 pessoas lá para a celebração, para a festa. E a comunidade precisa também para o transporte escolar, né? O transporte escolar lá já está prejudicado nos dias de chuva. Por enquanto seria isso, senhor presidente. Obrigado. Fala, vereadora Cris. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, boa noite. Senhor presidente, já antes de iniciar a sessão conversando, vendo a indicação 121 aqui do vereador Vilmar, também conversei com ele, vou falar posteriormente, mas acrescentar aqui, além do parquinho, uma reforma urgente no berçário também. O CI Pedro Bandeira foi uma das escolas que eu visitei quando eu fiz semana passada, que utilizei a tribuna para falar. E eu tenho até fotos aqui, estava mostrando hoje para o vereador Vilmar. O berçário daquele CI está uma vergonha. O dia que eu visitei foi numa segunda-feira de manhã, estava chovendo. Tinha chovido durante a noite, tinha molhado. São 15 crianças que ficam no berçário, acho que metade dos berços lá tinha molhado. Atrás da porta tem uma parede que ela está com infiltração, com bolor. Dentro do berçário que ficam as crianças. É uma situação horrível. Tudo bem que eu entrei e visitei todos os repartimentos da escola. O refeitório, parte do teto já caiu por causa das goteiras. Então, assim, a estrutura daquele prédio onde funciona o CI, eu não sou especialista, mas eu acho que se for feito uma vistoria bem com jeito, aquilo lá é interditado. Porque, principalmente pela questão do berçário. Está horrível a situação daquilo lá. O parquinho, então, o vereador Vilmar vai falar que teve visitando, depois do dia que eu fui no parquinho mesmo, eu não fui porque estava chovendo bastante, mas assim, a situação daquele CI especial, nós temos outros CIs que são modelos, assim, se for ver, são CIs assim, que são bem equipados, estão bem assim, em termos de equipamento lá também, eles têm os berços, têm as coisas assim, tudo, mas a estrutura física lá tá feia mesmo. Dentro das salas de aula tem problema no piso, tem problema que são crianças que estão lá, né? Então, essa é uma questão bem complicada. Então, para complementar aqui a indicação do vereador Vilmar, a gente poderia colocar junto essa questão do berçário. Também gostaria de pedir um requerimento aqui que a Secretaria formule para a gente fazer votação hoje ainda. Hoje, durante a tarde, é uma moção de apoio para a Escola Felicitas. Hoje, durante a tarde, eu participei de uma manifestação que eles fizeram, onde eles saíram encaminhada desde o colégio até a STR, para falar sobre a situação do colégio lá, que também, cobrando o governo do estado, né, através do secretário de Desenvolvimento Regional, que as obras iniciem, porque lá também é uma situação crítica. Na hora dos requerimentos, até eu posso falar, mas eu gostaria que a Secretaria formulasse para ser votado hoje ainda. É isso, senhor presidente. Vereador Vilmar, com a palavra. Cumprimentar o presidente da casa, Nina Banks, mais vereadores, vereadora que trabalham, o pessoal da Água Verde, imprensa, Priscila, Rodrigo, Adriano, que está presente, o ex-vereador Beto Bastos, Márcio, Luna, minha esposa, internautas, comunidade, muito boa noite. Com relação ao CI Pedro Bandeira, eu estive lá e verifiquei o parquinho. Dei uma olhada no geral, assim, em todo o entorno da estrutura física do Pedro Bandeira. Tem lá 118 crianças convivendo, né,
durante o dia lá naquele CI. Como falou a vereadora Cris, aquela escola demanda de reparos urgentes. E isso vem andando já há algum tempo. Ano passado e no início desse ano, a gente já veio trabalhando, conversando com o secretário Hamilton, com o prefeito, na possibilidade da compra de uma área de terra ao lado e de se fazer uma estrutura nova para aquela região. É uma região logisticamente importante e que a demanda de alunos e de crianças é muito grande naquela região. Não foi possível a realização da compra dessa área porque está em mãos de uma empresa e essa empresa vem dificultando essa negociação. Mas se isso não é possível, que seja então realizado pelo menos uma reforma e que dê condições de uso daquelas crianças. Com relação ao parquinho, se vai urgentemente alguém fazer um preparo, que a Secretaria da Educação com certeza deve ter alguma empresa contratada para fazer esses trabalhos e que com urgência não fazer isso, porque se cair um brinquedo daquele em cima de uma criança, responsabilidade, né? Então isso não pode acontecer, não podemos deixar chegar a esse ponto. Então pedimos encarecidamente que o Hamilton, né, o senhor Hamilton, o secretário Hamilton, urgentemente veja aquele parquinho, ou retire de lá, então, para que não haja riscos de acontecer algo mais grave. Com relação à indicação 122, referindo-se à Rua Coronel Albuquerque, se eu não estou enganado, foi a primeira rua que em Caminhas recebeu perfilamento. E ao longo desses anos, ela é uma rua bastante utilizada, onde hoje ela faz o giro da cidade, porque a nossa cidade ela trabalha em torno, e ela é uma das ruas principais. E se a gente passando os últimos dias, ela está com bastante partes danificadas, buraco nela já, muitas trincas em cima desse reperfilamento, e com certeza esse reperfilamento daqui para frente, cada dia ele só tem tendência a piorar. Podemos consertar, e eu acho que o primeiro passo seria o reparo e o conserto, um tapa-buraco rapidamente para resolver onde está machucado, mas tem que se pensar em reperfilar aquilo, porque é bem o nosso centro da cidade, não que os nossos bairros e as demais ruas também não mereçam. Então, seriam essas minhas colocações, e que essa rua tão importante do centro da cidade também seja olhada rapidamente. Obrigado, presidente. Olá, vereador Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade que nos honra com a presença, membro da imprensa, pessoa da Priscila, que sempre que não falta aqui nas nossas sessões, os amigos da Sérgio Gatsky, no aguardo, Nuno, assessor do deputado Aguiar, o Adriano Klein, que vai usar a tribuna hoje, o Márcio Passos, o ex-vereador, o pré-candidato deputado estadual Beto Passos, que nos honra com a presença, Dona Rose, funcionários da Câmara. Senhor presidente, eu fiz uma indicação, ela acabou não havendo tempo hábil dela ser colocada na ordem do dia, mas eu recebi uma reclamação de alguns moradores da Coab 4 e trouxeram algumas fotografias que encaminhei para o Rodrigo sobre a situação daquele centro comunitário que tem lá, antiga creche, centro comunitário, e eu estou pedindo informações do executivo para ver como é que está funcionando a situação daquele prédio lá. Se ele... pelo menos foi o que foi passado aqui na indicação. Essa obra está lá sem utilização, o matagal tomou conta ao redor e em princípio é um patrimônio público. Se não é público, talvez foi cedido por alguma associação, mas para a gente ver o que está acontecendo, o que o poder público pode fazer para ajudar que volte a ter uma utilidade pública, né? Porque de repente a gente tem escutado e ouvido aqui tantas reivindicações de instalações de atividades públicas em determinados locais e bairros. De repente você tem uma edificação em algum lugar e ela não está sendo utilizada. Quem sabe se não é mais do município, se é do Estado, faz uma parceria, se já foi passado por alguma associação de moradores, faz uma parceria para poder administrar. Então eu estou pedindo informações nesse sentido aqui, porque o pessoal está ficando bastante
incomodado com a situação, e todo mundo sabe que edificação abandonada, matagal ao redor, o que vira hoje? Vira ponto de encontro de utilização para coisa que não é boa. Então essa é a indicação que eu apresento para Vossa Excelência. Mais alguém? Vereador Gilberto. Vai lá, vereador Gil. Senhor presidente, senhoras vereadoras, canoenses que nos acompanham esta noite, ex-vereador Beto Passos, seu irmão, Adriano, Luna, pessoal do Salto, Bastão, seus amigos e imprensa. Só quero a indicação solicitada por esse vereador até hoje não é na localidade da Fartura a instalação das luminárias, mas sim da Antagor, mas o pessoal da Secretaria já foi resolver. Também gostaria de assinar sua indicação, o vereador João Venha 124, olhando aqui e ouvindo as suas palavras, o poder público tem dado incentivo às empresas do nosso município, incentivo econômico para que elas possam crescer, gerar mais renda, economia no nosso município. E olhando o nosso povo que mora na área rural, os produtores de fumo, de milho, feijão, eles são umas grandes empresas. As famílias que produzem o fumo hoje, elas são de pequenas empresas, mas de grande lucro. Lucro para o município e lucro para todos, porque é a família que trabalha. Se aquela família parar de produzir o fumo, aonde ela vai conseguir 5 empregos, 3 empregos da mesma família dentro de uma empresa? Então, elas são pequenas famílias, mas com grande lucro. Ou melhor, pequenas empresas com grandes lucros para a família e o município. Então, para que nós tenhamos uma conversa com o prefeito, juntamente com o secretário da Agricultura, para nós vermos uma situação melhor, porque hoje é fornecido material a pedra, mas também tem uma dificuldade no transporte. O caminhão é um caminhão que tem da secretaria, a demanda é grande, mas para que a gente possa rever essa situação, principalmente na parte do material, na parte das máquinas, quando é para fazer uma estuda, quando é para fazer um envaletamento, alguma coisa assim, tudo bem, mas na parte do material, para que nós conversemos com eles e vejam de que melhor maneira fica para nós poder nos colaborar mais com nossos homens do campo aí que trabalham no dia a dia, abaixo do sol, chuva. Esse pessoal aí, nós podemos ver o que podemos fazer com o Poder Executivo. Seria isso, senhor presidente. Mais alguém? Senhor presidente, gostaria de parabenizar o vereador Gilmar na indicação. O vereador foi modesto, dizer que precisa reformar o brinquedo, porque o brinquedo lá não tem conserto, como alguns outros, alguns CI lá do bairro Piedade também. E as cadeiras com as crianças, já fiz a indicação no passado e eu acho que nós estamos cansados de fazer tanta indicação, né? Porque nós fazemos indicação e as coisas não acontecem. E quando acontece, os secretários esquecem de avisar os vereadores, que é o pedido do vereador, esquece que seu pedido foi atendido e ele vai lá e entrega rapidinho, dizendo que foi ele, mas ele não teve a capacidade de ir lá na comunidade, o problema que tinha, veio até o vereador e aproveitou a dica do vereador. O secretário, que me desculpe, mas ele sabe, se ele estiver ouvindo, ele sabe do que eu estou falando. Então, o CI lá do bairro Piedade, as cadeiras, as crianças estavam amarradas com fralda. Eu falei isso para o secretário mesmo. E ele, o ano passado, até agora, não deu uma resposta. Então, que a imprensa, tenho certeza que a imprensa vai divulgar que divulgue, né? Que ele vá lá ver a situação do ICI, que estão, alguns, como a vereadora Cris, são exemplos. Nós temos CI no bairro Piedade, que é um exemplo. Mas não podemos pegar um exemplo, teria que ser um exemplo para os demais, aquele, e não os outros exemplos para aquele ali, né? Então, parabéns ao vereador Gilmar e gostaria de pedir a Vossa Excelência, presidente, para incluir 2 projetos na ordem do dia: o projeto do Furro Bom da Polícia Militar e o projeto do vereador Gilmar, que estava na dica de pedir. Ele tem o número, vereador? Tem o 46, se trata do transporte dos juniores do Caminhas Atlético Clube para dia 5 agora, já no sábado, né? A Porto União, e no dia 12 a Lages e no dia 26 a Concórdia. Então, se nós pudéssemos fazer, senhor presidente, uma
colocar em primeira votação e fazer uma extraordinária em seguida, né, para que possamos aprovar esse pedido aí. E juntamente com a solicitação do vereador Pique, que é o projeto do número 49. Isso, exatamente, 49. Tem que ser recurso e os demais. Só autorização para ver manejo dos recursos 46 e 49. Para não perder o costume, o projeto da fundação veio em cima da hora, mas não vai ser por causa de nós que não vai ser autorizado os atletas. Né? Então seria isso, senhor presidente. Mais alguém? Eu rapidamente quero comentar a minha indicação 119, que eu recebi reclamações do pessoal ali do Campo da Água Verde e passei por lá e a situação está terrível na rua Júlio Budante. Na verdade ali eu acho que é uma avenida, nem é uma rua, é uma avenida, né? E é para ser. E está precisando de cascalho e pedra brita, porque o dia que eu passei lá, inclusive, tinha o caminho encalhado. E o pessoal está, inclusive, está na internet, estão divulgando e o comentário está muito grande, não pega mal isso. Então a gente está pedindo para o secretário e para o prefeito providência para arrumar a rua Júlio Budante nela. Passamos agora ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existe alguém inscrito para. Vereador João Bem e o senhor Adriano Craig. Então, com a palavra o vereador João Bem. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a comunidade que nos acompanha, já nominada nessa casa, meu amigo presidente do Partido dos Trabalhadores, ex-vereador Beto Passos, meu amigo Márcio Passos, que nos honra com suas visitas hoje, e a comunidade que nos acompanha através da internet. Senhor presidente, hoje eu quero só comentar antes de fazer a minha tribuna principal, quero comentar um fato que eu fiquei até surpreso. Meu amigo me mostrava da Água Verde uma nota no jornal que tinha sido patrolado e colocado cascalho, não sei o que, nessa jogada. E tinha até foto, né? Oi? Não foi a Priscila que fez, né? Não sei qual é o jornal que... Correio do Norte. Não foi a Priscila que fez, mas enfim, estava lá no jornal e a comunidade ficou... Mas aonde que é essa rua Sérgio Gabos? Eu passo todo dia lá e sei que não foi feito. Então, além da comunidade não ser prioridade na pavimentação, porque isso eu digo e provo, porque nós já estamos completando, eu acredito, quase uns 80 quilômetros de pavimentação em Canoinhas, inclusive o reperfilamento. E a comunidade da Água Verde pediu 1 quilômetro e não foi prioridade. Será que é porque o João Grey mora para lá? Se for para bem da comunidade, eu monto uma barraca no outro lado ali do município de Canoinhas. Já morei um ano embaixo de barraca. Eu não moro na outra casa, mas eu monto uma barraca lá perto do vereador, né? Me arrumo um quartinho lá e vou morar lá, se for o caso. Se for eu o problema, eu vou morar lá. Mas precisa que essa rua vire prioridade. Mas eu vim aqui, senhor presidente, senhoras e senhores que nos acompanham, com uma camisa vermelha, não é por causa do meu time de futebol, não é porque a camisa é bonita ou porque é a única que estava limpa, né? Mas é para fazer uma certa homenagem ao sangue derramado de muitos milhares de brasileiros e brasileiras há 50 anos atrás, quando o Brasil mais uma vez foi manchado de sangue em razão do golpe militar. Então, do dia 31 para o dia 1º de abril de 1964, o ano que eu nasci, o Brasil
não viu, muitos brasileiros não viram o sol nascer. E dali para cá muitas pessoas foram torturadas, foram discriminadas. E eu quero aqui relatar alguns trechos de um dos mestres que eu tive na minha vida, o Vladimir Pomar, que teve seu pai assassinado durante a ditadura militar e que também foi vítima. Então ele fala assim: quando Carlos Alexandre Azevedo, filho de Derme Azevedo e Garcia Andósia, suicidou-se em fevereiro de 2013, a sua trágica história foi amplamente divulgada. Muita gente se espantou ao saber que no Brasil, na década de 1970, crianças foram levadas para os locais Lopes, Dói, COD, etc., onde seu pai ou sua mãe, ou os dois, estavam sendo torturados, para assistirem ao sofrimento e servirem de impressão adicional. A ameaça de também serem torturados demonstrava de vez os presos que acabavam falando o que os criminosos queriam saber. Milhares de militantes políticos de esquerda, em março de 1964, tinham filhos ainda pequenos. Vários dentre os mais veteranos tinham também netos e netas, quando ocorreu o golpe militar de 31 para 1º de abril. Essas milhares de crianças tornaram-se alvo de repressão e ingressaram em um mundo novo de medo, fuga e perseguições, cheia de segredos, sussurrados, senhas, codinomes, ponto, aparelho, queda e outras variáveis importantes que constituíram a terminologia da clandestinidade, espécie de universo paralelo ao qual a maioria desses militantes e suas filhas, famílias, submeteram-se para poder continuar vivendo e atuando no país. Muita gente trocou de nome e até hoje não conseguiu restaurar o seu nome original. Então, passando mais para frente aqui, quem já leu a respeito do que os militantes argentinos, os militares argentinos fizeram durante a ditadura de 1976 a 82 com as crianças, inclusive centenas de bebês e adolescentes, filhas e filhos de militantes políticos presos, torturados, assassinados ou desaparecidos, pode estimar o que teria sido de nós se não estivéssemos clandestinos, fala Vladimir. Os militantes argentinos tinham como lema, os militares argentinos tinham como lema: matar os comunistas, seus parentes e amigos. Pelas ditaduras militares no Brasil, Uruguai, Argentina, Chile e Peru. É traumatizante tal a covardia e crueldade dos torturadores e assassinos. Então aqui ele vai mais além. A propaganda permanente contra nós, diz Vladimir, estilo Brasil, ame-o ou deixe-o, perturbava. Não era fácil ser criança e se sentir criminoso, portador de um segredo perigoso. Além dela, havia também a propaganda anticomunista vocal, disseminada entre a população, que a repetia com frequência, obrigando-nos a manter-se em alerta total, para não despertar suspeitas. Alguém que fosse chamado de melancia, vermelho por dentro, em alguns ambientes, corria o risco de ser detido e torturado, até provar que não era vermelho. O estresse resultante daquela situação opressiva certamente contribuiu para adoecer muitas mães, filhos e filhas, não diretamente com Covid, mas de fato, na linha de frente, se fossem pegas, sofreriam muito, como ocorreu com centenas delas. Ao trauma de dezembro, mês preferido pela repressão para atacar quem tentava visitar suas famílias, muitos militantes
foram capturados assim. E naquela época, capturados significava presos, torturados, mortos, desaparecidos. Por isso, o Natal sempre nos deixa tristes, tanto tempo depois. Os militares também falavam, senhor presidente, vamos aumentar o bolo para dividir depois. E dividiram esse bolo, dividiram com os norte-americanos, com os Estados Unidos, com as empresas multinacionais, dividiram com alguns grandes empresas, dividiram com meia dúzia, enquanto a miséria comeu sorto desse país. Mas nós tivemos sucesso, porque o povo não se calou. No decorrer da minha vida, senhor presidente, eu tive depoimentos importantes, como os petroleiros, que se reuniram durante todo o período da ditadura militar, no porão do navio, usando uma Bíblia como se fossem evangélicos, católicos, enfim, uma religião. Mas eles discutiam política no porão do navio. Outros, como Marcos Rodrigues, que atua em Santa Catarina, nos dias de hoje, que faziam 4 ou 6 horas deitado no fundo de uma Kombi para fazer uma reunião de meia hora numa sala à luz de vela embaixo de uma mesa, porque se fossem pegos. E assim tem vários relatos de resistência nesse período. Também temos vários relatos de gente que nunca mais apareceu. De gente como o Vladimir e outros, que nos mostraram como é que era, como é que eles passaram para a tal de Santa Hóstia, que era um pedaço de aço, tipo uma pá de aço, ligado na tomada que colocava na língua desses militantes, dessas pessoas, para as pessoas declararem, contar onde é que estavam os outros. Pessoas que ficaram estéril por causa das torturas. Então, isso nós poderíamos aqui relatar casos e casos, como é o caso do nosso amigo Pedro Penteado Parado, que fez um livro muito bom, que eu já li boa parte dele, que também passou por esse processo. E aí veio as diretas já, que vocês já conhecem toda essa história, toda a energia, como a mãe natureza que no inverno concentra a energia debaixo do solo, para na primavera surgir aquele broto bonito e a produção de alimentos. Assim surgiu a energia do povo que queria um Brasil melhor e que não queria aquele sistema. E coincidência ou não, ao contrário dos militares, que diziam vamos aumentar o bolo para depois dividir, nós tivemos 2 vítimas da ditadura, entre tantas, que colocaram esse Brasil no trilho. Que podemos achar todos os defeitos para o governo Lula e para o governo Dilma, e foram 2 pessoas que eu não posso deixar de citar aqui, que passaram pela ditadura militar. O Lula saiu da cadeia algemado para ir no velório da sua mãe, porque ele lutava pela independência do povo. Então vocês imaginem a resistência que tem que ter uma pessoa para fazer isso. Então não posso deixar de citar aqui, nessa história dos 50 anos da ditadura militar, professor Mário, grande historiador do nosso município. E o lema dessa era, dessa esquerda que
um tanto foi dizimada, morta, jogada fora do país, outro tanto desistiu de ser esquerda, como é o caso do Fernando Henrique, que era esquerda, desistiu depois, e aí tentou implementar a social-democracia e acabou se entregando ao capitalismo de uma vez. Mas o lema na era da esquerda no Brasil foi: vamos distribuir a renda para que o povo faça o Brasil crescer. E nós estamos vendo que deu certo, está dando certo. Poderia falar aqui milhares de exemplos. Nós dizíamos que o Brasil nunca ia pagar dívida externa, e hoje o Brasil tem uma reserva cambial gigantesca, além de pagar a dívida externa, que eu acho que nós não devíamos. Não devia nada, porque os americanos já tinham levado muito mais coisas do que aquele valor. Então, investir no povo é fazer a nação crescer. Mas também nos deixa triste, senhor presidente, caros amigos e amigas, é saber que tem resquícios da ditadura no dia a dia de hoje. Em 1987, Renato, quando eu me filiei no primeiro e único partido, do Partido dos Trabalhadores, eu vi pessoas que nunca mais pegaram emprego por causa que estavam no PT, em Canoinhas. Eu vi na região do Planalto Norte, eu vi em Santa Catarina, pessoas que só não passaram fome por causa da solidariedade dos companheiros. Eu, graças a Deus, tinha uma independência porque era agricultor, sou agricultor. Mas as pessoas me discriminavam aonde eu ia. Diziam que nós éramos comunistas. Então os resquícios a gente percebe até hoje. Até hoje. Não é preciso se esforçar muito para enxergar a perseguição política para aqueles que não são amigos do rei. Para ver transferências que são feitas em algumas administrações para colocar, como diz a turma, na geladeira. Tiram pessoas competentes de lugares estratégicos para colocar lá no fundão, porque não são do meu partido, não votaram, fizeram campanha, ou são da esquerda, ou coisa parecida. Então é triste a gente perceber que hoje tem resquício da ditadura, ainda tem filhota da ditadura mandando. Vereador, me permite uma parte? Pois não, vereador. Ouvindo atentamente o que o vereador falava, hoje, principalmente nas redes sociais, a gente percebe, assim, alguns dias atrás, a gente percebeu uma inundação de postagens pedindo a volta do militar e querendo o governo militar. E aí, quando a gente vê aquilo ali, você fica de cabelo em pé, porque começa a pensar: meu Deus, quem são essas pessoas? Aí comecei a olhar nos meus amigos quem eram as pessoas que estavam postando aquilo ali. Normalmente, assim, jovens, 16, 17, 18, 20 anos, que estavam postando que tem que voltar os militares, que tem que tirar a Dilma, que isso e aquilo, e xingando. E primeiro que respeita, por ser presidente da República, já não existe mais, né? Então, aí você começa a pensar: meu Deus, por que esse povo não vai estudar o que foi a ditadura? Na época da ditadura era impossível imaginar a sociedade civil organizada atuando no controle dos gastos públicos, como hoje nós temos. Nós temos até a questão de observatório social, que já falei outras vezes aqui, que eu acho que é extremamente importante o trabalho que faz. Conselhos fiscalizatórios que não existiam. A dissolução do Congresso Nacional fez com que as contas públicas não eram analisadas, não havia transparência, não havia publicidade. Hoje é obrigatório. Aí eles querem acabar a corrupção com um golpe militar. Nós temos que saber que o maior antídoto que nós temos contra a corrupção é a transparência. Porque hoje qualquer cidadão pode entrar no site
se as pessoas querem acabar com a corrupção, não é com a ditadura que elas vão acabar com isso. Porque na ditadura o que as pessoas viram, que as pessoas relatam é exatamente o oposto disso. Então a gente muitas vezes, quando a gente vai utilizar essas ferramentas que são tão importantes hoje no nosso dia, a gente precisa ter consciência do que a gente está falando. Hoje à tarde eu quase matei meu avô e minha avó quando eu falei para eles que tem gente na internet pedindo para voltar o golpe militar da época da ditadura. Meu avô quase teve um infarto quando eu falei, eles passaram por esse período. Eles sabem do que a gente está falando. Então, é muito importante que, principalmente as pessoas mais jovens, conversem e vejam o que realmente foi essa época para dizer que foi um período melhor do que é hoje. Não se pode falar as coisas da boca para fora, a gente tem que ter um pouco de responsabilidade naquilo que a gente fala, independente de quem você é. Se você é representante ou não, se você é um cidadão, que você tem que ter responsabilidade naquilo que é falado. Porque ficar incitando algo dessa forma realmente é muito triste. Obrigada pela parte, vereadora. Obrigado, vereadora. Realmente, a história do Brasil ainda tem muita omissão, tem muita coisa que nós ainda desconhecemos. Por isso tem essas intervenções que às vezes nos espanta, né? Total falta de conhecimento da história do nosso país. Então, para terminar, eu quero aqui lembrar de alguns nomes que nós convivimos, né? Nós tivemos o nosso amigo Hermínio, sindicalista na cidade de Caçador, que foi brutalmente assassinado na sua comunidade, no centro comunitário da sua comunidade, quando ele ousou ser candidato a vereador. E como algumas pessoas conheciam a sua tese, o que ele defendia, preferiram, próximo do pleito da eleição, assassinar o Hermínio. Um outro assassinato que aconteceu, que é bem conhecido, é o do Chico Mendes, um ecologista. Mas penso, por que o ecologista faz bem para a natureza? Mas ele defendia a reforma agrária, entre outras coisas. Recentemente, o nosso amigo vereador de Chapecó, que inventaram um monte de versão para aquela morte, mas toda a comunidade chapecoense sabe que foi um assassinato, porque ele atuava, ele pedia investigava, pedia punição dos culpados. E recentemente, mais precisamente no dia 24, no Encontro Nacional das Mulheres dos territórios brasileiros, que se reuniram em Brasília, minha esposa participou representando as mulheres dessa região, desse ano, agora alguns dias, do dia 24 a 26 de março, enquanto uma senhora, se não me engano do Pará, compunha a mesa das autoridades, uma sindicalista compunha a mesa das autoridades e fazia uma fala. Chegou uma mensagem para a senhora que o seu sobrinho tinha sido assassinado com 18 tiros e jogado num campo na frente da sua casa, para dizer para ela se retire. Então, hoje nós temos no Partido dos Trabalhadores esse mês uma campanha, e não só um partido, mas como em todos os movimentos sociais, uma campanha pela punição dos torturadores. Nós queremos justiça, que ainda não foi feito. O Estado brasileiro está devendo para o povo. E, para terminar, senhor presidente, de verdade, hoje nós tivemos uma caminhada junto com o Colégio Irmã Maria Felicitas, pais, professores, os estudantes, jovens e algumas pessoas da comunidade, através da vereadora Cris, presidente do Partido dos Trabalhadores, Beto Paz. E eu ficava caminhando ali lembrando, há 50 anos atrás, isso era extremamente proibido. Isso daria um monte de prisão, tortura, e muita gente ia desaparecer. Então, também me alegrei em vendo aquelas professoras
exercendo seu papel de cidadão, aquelas crianças, aqueles jovens exercendo seu papel de cidadão. Tomara que não sofram represálias, né? Espero que ainda nós não vamos ver represálias, né? Tomara que não aconteça. Acredito que não vai acontecer. 50 anos depois da ditadura militar, nós temos que ficar atentos também, e os políticos têm que, os administradores, o povo em geral, tem que acostumar que a democracia, ela é boa para todos, ela não traz privilégio para uma meia dúzia. Obrigado, senhor presidente. Deixa eu dar uma parte ali. No início da sua fala, Vossa Excelência citou aquela reportagem da GAPS com a patróloga, né? Só eu e o vereador, eu e o Beto Carvalho, o Beto Faria, o nosso prefeito, nós estamos nessa reportagem ali, né, a nossa foto. Essa foto foi tirada da rua Otávio Tamalipa. Então foi uma falta de interpretação ou comunicação do jornal, ou qual o prefeito e o secretário foram para verificar a GAPS, mas não que tivesse patrolado, encascalhado, mas sim patrolado a Otávio Tamalipa, o qual os vereadores estavam presentes. Então foi falta de comunicação do jornal. Vou deixar esclarecer isso aí. Obrigado, vereador. Agora convidamos o nosso amigo Adriano Claro para fazer uso da tribuna. Por favor. Boa noite a todos. Acho que é eu que deveria ficar de pé com os senhores. Senhores, são as maiores autoridades nessa noite aqui. Sou um simples cidadão, um eleitor, fazendo minha reclamação e minha indignação por aquilo que eu tanto falei e pedi, e me sinto cobrado pelas pessoas, porque trabalhei para um grupo de pessoas que não estão fazendo a diferença nem para mim e nem para o resto da população. Amigo não é aquele que apunhala, amigo é aquele que vem falar a verdade, e eu vou falar. E se as outras pessoas estão do outro lado, quiserem interpretar eu como inimigo, vão interpretar do jeito que quiser. Mas eu quero dizer que eu apenas quero falar a verdade daquilo que eu ouvi e daquilo que não está sendo feito. Nascido, criado há 28 anos nessa cidade, tenho visto muita coisa ser prometida e nunca aconteceram. E eu quero que, do outro lado, pessoas que como eu se levantem e tenham coragem de vir aqui e exigir aquilo que é o mínimo do eleitor, que é cobrar. Quero cumprimentar nessa noite, em primeiro lugar, o presidente da casa. Eu marquei no papel aqui para ser mais... seguir o protocolo. Primeiro secretário, segundo secretário, demais vereadores, todos que estão assistindo pela TV Câmara, os demais presentes aqui nessa noite, o Nuno, que é assessor do deputado. Nós temos um deputado, temos sim, e esse ano o povo vai mostrar se está satisfeito ou não com crítica, mas com o seu voto. Ninguém pode falar mais nada. É o povo que vai, não por pesquisa, mas por mérito, votar. Então é tempo de acelerar e buscar as coisas que estão perdidas, ou quase perdidas. Estou aqui como cidadão, eleitor, morador dessa cidade. Estou filiado por um pequeno engano ao PSC, porque não pedi minha filiação, mas quando estive num evento em Balneário Camboriú com o pastor e deputado Marco Feliciano, ele pediu meu nome, o CPF, ligou para o presidente estadual e pediu para me filiar. Então eu descobri por que eu estou filiado no PSC, mas já pedi minha desfiliação. Não tenho nada contra o PSC, primeiro que eu sou cristão, deveria estar nele, mas prefiro ficar desfiliado para que não haja ninguém falando que eu estou no PT, estou no PMDB, estou no PSC. Eu prefiro ser eu e ser de todos.
Então, pedi minha desfiliação. Não sou candidato na próxima eleição, garanto. Posso ser daqui, fora essa, na outra, posso ser, mas nessa eu não sou. Estou garantindo aqui que não sou candidato, por isso não vou buscar a oportunidade de ser candidato através dessa fala nessa noite, porque esse não é o meu interesse. Primeiro que eu já estou garantindo, eu não sou candidato nas próximas eleições. As minhas críticas aqui não têm qualquer intenção de atacar, envergonhar ou falar de qualquer autoridade, seja governador, senador, deputado, prefeito, vereador. Tanto que eu não vou citar o nome de nenhum deles. Hoje é 1º de abril, comemorado nacionalmente como o Dia da Mentira. E nada melhor para mim lembrar uma delas, que foi passada da BR em Calunhas, a Majorvieira, né, vereador? E que foi mentido para o senhor sabe disso. E o mentiroso está aí ocupando o cargo. Então eu acho que o povo canoinhense não é palhaço. Eu também não sou. O vereador também não é, porque foi feito. Vereador Pique, mais um vereador que ouviram nas escadarias de uma pessoa que ocupa um cargo no Estado que ia ser dado um jeito no asfalto de Canoinhas da Majorvieira. Eu acho que o povo de Canoinhas da Majorvieira, que mora naquela região que ocupa o asfalto, não deve votar nessa eleição, porque não foi lembrado. Está aqui, ó. Foi feito um pacto por Santa Catarina, e a pior estrada do Estado aqui, que é Canoinhas da Majorvieira, não está aqui, ó. Que pacto é esse que esquece uma estrada que liga mais de 50 mil eleitores? Vamos somar a região. Acho que o governador não está interessado com o voto em Canoinhas e região daqueles que ocupam Canoinhas da Majorvieira. E queria pedir para o nosso deputado que avisasse o governador para que ele não fique colombo quente com o povo e diga: olha, eu sou representante, o povo está se levantando. Eu acho que quando o vereador for passar aquela estrada, o governador, nós temos que fechar e não dar o direito de passar. Porque uma pessoa que esquece uma rodovia daquela não tem o direito de passar naquela rodovia. Passa de helicóptero, como ele sempre faz. Não tem buraco, não treme nada. É mais fácil. Sempre primeiro de helicóptero. Eu queria um governador como Luiz Henrique. O povo está dizendo que está com saudade do Luiz Henrique. Viu como é bom ter uma pessoa que deixa a marca? O povo está dizendo que estamos com saudade do Luiz Henrique. Que o nosso deputado possa trazer essa mensagem para o governador. Nada melhor que essa data, esse ano, em que o Brasil passará por 2 grandes eventos. Para usar hoje a tribuna da Câmara, ano da Copa do Mundo, se é que vai ter Copa, ou se é que vai ter uma Copa organizada. Acho que os senhores têm a mesma dúvida que eu. Vai ter Copa? Será que vai ter Copa? Se nem os estados estão prontos. Diz que brasileiro deixa para a última hora, né? Infelizmente, essa impressão que os representantes, não, brasileiro, ó, um dia antes da Copa eles deixam tudo pintado. Nem fique meio mal feito, mas eles pintam bem para dar impressão. Essa imagem que o brasileiro tem lá fora, vamos mudar a impressão, vamos entregar as coisas antes, para que o exterior não fique essa impressão do brasileiro, que nós terminamos a obra um dia antes, tudo atrasado e mal feito, e daí passamos uma boa tinta para dar uma impressão boa. Primeira pergunta que eu quero fazer aqui nessa noite: o Brasil está preparado para a Copa do Mundo? Eu acho que não. Porque se der uma briga e tiver 30 pessoas machucadas, vai ter muita fila nos hospitais e não vai ter como atender os estrangeiros. A não ser que eles tenham Unimed, cartão bom. Aí tudo bem, vai para os quartos particulares. Senão, vai para a fila lá, vai morrer, igual o brasileiro faz. Está aí uma imagem da Copa, um estádio bonito, que nem está bonito ainda, e a imagem dos hospitais do Brasil. Então o Brasil não está preparado para a Copa ainda. Em primeiro lugar, nós vamos oferecer segurança. Eu não vou. Primeiro que eu não tenho condição de pagar R$500 no ingresso. Eu sou pobre ainda. Um dia eu quero melhorar de vida. Eu não estou tão bem como alguns aqui. Eu não posso ir, porque o ingresso mínimo, eu não sei, mas vai custar mais que R$500. Então a Copa não foi feita para os brasileiros. Os brasileiros que me assistem, a Copa do Mundo foi feita para os magnatas lá de fora e para os ricos desse país. Os pobres vão assistir em casa comendo pipoca, porque não vão ter muita coisa para comer, porque o imposto tira tudo, o direito do brasileiro comer. Hoje eu trabalho com alguns equipamentos, eu vejo que só no equipamento que eu vendo 3.800 é imposto.
Mas tudo bem, é o país que nós vivemos. Segundo lugar, segurança. Comodidade, facilidade, aeroporto, trânsito, saúde. Sabe que nós vamos oferecer tudo isso? Quarta pergunta: como será a Copa do Mundo? Todo mundo quer saber como que vai ser. Só no dia, só na hora que estiver acontecendo, se nós não passarmos por vergonha. Vai dar tudo certo, não haverá manifestação, violência nas cidades sede da Copa. Assisti uma entrevista ontem e até ouvi o Ratinho, apresentador Carlos Massa, ficar indignado com o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, que afirmou: estamos preparados para garantir a segurança necessária durante a Copa. Quer dizer que antes se ralem, depois que se fodam. Vamos usar o português aqui para o povo entender. Nós estamos preparados para garantir segurança durante a Copa. Quer dizer que eles vão tirar a polícia do Brasil inteiro, exército do Brasil inteiro, vão levar tudo lá. Aí não vai ter como. Aí depois da Copa, que faça o que quiser. E se o Brasil perder essa Copa do Mundo, tomara que tenha eleição. Que o brasileiro deixe acontecer a eleição. É o que se dá a sensação de eu, como cidadão, ouvindo todo mundo falando. E eu quero responder à vereadora ali, Cris, a indignação dos jovens querer o poder militar. Eles não querem militar. É que eles acham que o militar é sério hoje. Porque não há corrupção no exército, não há roubo no exército, não há escândalo. Então eles acham que se tiver um militar lá não vai ter isso. Só que eles não estudam o que passou. Eles só lembram do presente. Então estou respondendo a pergunta. Mas nós não precisamos de militar. Nós precisamos de um candidato que diga assim: eu não sou militar, mas quero provar para vocês que eu posso ter o mesmo dinamismo e a mesma qualidade. E não dá o direito do político fazer e a parte de fazer lei tem que ser para outra pessoa. Como é que um político vai aprovar uma lei de corrupção para ir para a cadeia se ele é político? Nunca vai aprovar e não vai para a cadeia. Não vai colocar ninguém, a maioria. Então a lei está na mão das pessoas erradas no nosso país. Acho que outras pessoas têm que criar a lei e assinar as leis. Está trocado no nosso país isso aí. Só que os jovens hoje em dia imaginam que se o militar entrar lá, não vai ter tudo isso que está acontecendo. Então, ontem eu vi a indignação do apresentador de televisão em falar isso. Porque eu pergunto aqui, por que a eleição, no lugar de ser 2 em 2 anos, vai de 4 em 4? De 2 em 2 anos. Para prefeito, para vereador. De 6 em 6, melhor ainda. Vereador Pique. De 6 em 6, aumenta mais. Gente, o Brasil, o nosso município para um ano, só tem 2 anos de fazer obra. Os outros 2 anos param, vocês sabem disso. Os vereadores sabem que tudo para. Gente, é hora de começar a mudar o nosso país. E mostrar que o Brasil para. Mas não, os vereadores fazem um projeto, nós não podemos fazer a escola aqui porque é uma eleição que vai sair dinheiro. Mas para outras coisas, para dinheiro, pode usar dinheiro. Eleição tem que ser feita de 4 em 4 anos, 6 em 6 anos. E parar com esse gasto de 2 em 2 anos. São coisas que devem se colocar no lugar. Sabe como que nós vamos mudar nossa nação? Colocando as coisas no lugar certo, as pessoas certas para ocupar os cargos certos. Agora eu vou voltar aqui para o Estado, deixa lá a Dilma, o Lula, isso aí é maior, o pepino é maior para eles. Vamos voltar para o nosso Estado, tanto que é o que eu ocupo mais. O Estado de Santa Catarina. Foi feito um pacto por Santa Catarina, está aqui, ó, até eu estava lendo o livro, e tem alguns erros aqui. Primeiro é o calçadão de Canudos, que foi investido 68 mil, continua nojento. Feio, ridículo, e foi investido 68 mil, está aqui, ó. A única coisa que eu acho que está bonito lá, as lâmpadas que foi colocado no resto. O senhor acha que está bonito, vereador Pique? O calçadão de Canudos? E foi investido 68 mil. Está ridículo, para mim está feio. Na minha cidade eu tenho muitas coisas que eu acho bonito, né? Então a gente tem que achar bonito na cidade onde a gente mora. Mas o senhor sabe que não está bonito, o senhor vai achar uma coisa? Não está adequado, vamos usar a palavra, do que deveria estar. Temos que ser sincero, vereador. Verdadeiro. Não passar pó para ficar bonito e depois de noite tirar espinho e olhar para a cara. Não. Vamos enxergar a realidade. Calçadão de Canudos está feio, gente.
Se os senhores acham bonito, alguém acha bonito, tudo bem, mas quando vem gente de fora, vai levar impressão, de qualquer maneira. 68 mil jogados no lixo. A não ser que tire aquelas lâmpadas que foram colocar, a água e o sabão em pó que foi gasto ali para limpar. Porque para mim continua sujo, nem limpo foi as pedras. Está tudo encardido. O calçadão nosso continua. E à noite ali, vocês sabem que é um ponto que tem que ser cuidado. Eu acho que Canoinhas não deve, os turistas que vêm ali não podem ter como um ponto de outras coisas, de prostituição, mas ter como um ponto de visita, bem iluminado. Podia estar ali uma cascata de água, caindo água, pô, Canoinhas de noite, mas vai de noite olhar o que no calçadão? Tudo apagado, pedra suja, abandonadas as árvores secas, os galhos secos, nem árvore bonita planta. Eu não tenho coragem. Trazer meu pai e minha mãe, vai ver o que? O calçadão feio? Mas tá 68 mil aqui investido, tudo bem. Aqui tem um pacto por Santa Catarina, e eu não sei como que conseguiram esquecer Canoinhas da Major Vida. Eu acho que eles acham que só passa 6 carros por dia aqui. Primeiro que eu tive há 6 anos atrás um prejuízo de 3.800. Quando caí no buraco e quebrou as 2 rodas de um carro dentro, nessa estrada. Nasci aqui em Canoinhas e me criei na virada BR ali. Em 28 anos nunca vi nada ser feito. Nada. Primeiro que agora acho que teve uma reunião para os agricultores combinarem das máquinas. Gente, não é o agricultor que tem que deixar de passar com a máquina. Ele paga imposto, ele é trabalhador, não é vagabundo. Quem tem a obrigação de fazer acostamento é o governo, e não o povo, de ficar com a máquina lá sem trabalhar. Então, a obrigação do governo é fazer no mínimo um acostamento até a eleição, porque senão nós não vamos votar aqui, ó, não tem voto para governador e nem para secretário de infraestrutura e para quem abandonou esse asfalto aqui. Outra coisa, eu vou ser cobrador dessa tribuna até o dia da eleição aqui, ó. E se não tiver acostamento de Canoinhas até lá na 116, nós vamos fechar a rua e vamos cobrar. E eu digo que a autoridade tentar passar por aquele asfalto não vai passar, porque aquele asfalto está abandonado. Agora o trabalhador tem que um passar, o outro não pode passar, tem que ter escolta porque não tem acostamento. Vereador Beto, ex-vereador, eu acho que é uma vergonha. O agricultor precisa vir com a máquina de noite e não pode porque não tem iluminação, não tem acostamento. Acho que não é o agricultor que tem que ser punido, é o governo que tem que fazer o acostamento. 28 anos eu moro, nasci aqui, nunca vi acostamento no vereador de Baiano. Pega a máquina da prefeitura, pega o trator, será dar um jeito. Alguém que precisa de voto, alguém que está com a eleição em jogo, vamos fazer um acostamento, vamos resolver alguns pepinos, porque senão vamos perder voto. Então alguém que corre o risco, que perde voto, que cobre. Nós recebemos algumas ajudas do governo quando fizer esmola. E vemos pessoas chegar aqui como se trouxesse uma mala de dinheiro. O governo não manda mais do que obrigação. Ah, mas ganha 500 mil para o hospital, obrigação. Um hospital que atende a região de Canoinhas, Timbó Grande, Major Vieira, Bela Vista, recebe migalha. Por que não regionaliza? Se atende a região, deveria ser um hospital regional. Aí, todas as cidades vizinhas têm consulta e o canoinhense tem que esperar 6 meses na fila porque não tem. É isso ou não é? É isso que acontece. Eu sei porque minha mãe precisou, já precisei. Já viajei em ambulância, em carro para Florianópolis. E também já viajei agora na época que é pela Reunidas, a mais cômoda, se paga a passagem. E nunca vou me esquecer de um deputado que emprestou a caminhonete dele com o seu motorista para carregar nós lá, porque senão nós ficávamos das 6 horas da manhã, consultava, não tinha nem o que comer, e ficava jogado na Florianópolis esperando o micro-ondas voltar de tarde, porque é assim que funciona. Precisamos de representantes com intrepidez, coragem, que pressionem o governo e não passe a mão, e não assim tá bom não, que tragam quantias maiores para Canoinhas e região. Por isso eu sou defensor da campanha do deputado Mauro Mariano, é governador. Teremos um amigo, um deputado simples, querido,
pela maioria da população, não estou aqui para puxar de um lado nem para o outro. Mas se nós tivermos o candidato Mauro Mariano governador, ali de Rio Negrinho, nós vamos ter o maior número de óbitos que nós já vimos na história. Porque quase toda semana ele está aqui e não nos abandona. Ele merece o nosso apoio. Um deputado que iniciou sua carreira política em Rio Negrinho e por ter se formado em Canoinhas da UNC, quem não sabe, o Mauro é formado aqui em gestão pública, se eu não me engano. Então ele vai lembrar bem de Canoinhas. O deputado federal Mauro Mariano tem raízes aqui, eu conheço, posso falar. Antes eu não poderia falar do Beto Passos, de alguns outros, até falava algumas coisas que não sabia, porque não conhecia. Hoje posso falar outras coisas porque eu conheço, e de outras pessoas aqui. Sem medo de errar, teremos os melhores 4 anos de história pelo Mauro Mariano ser da nossa região, um homem simples, que está em reuniões, festas, eventos quase toda semana. Tenho certeza que o asfalto de Canoinhas, a Major Vieira vai sair, se o Mauro for candidato a governador. Porque se ele não for, eu acho que nos últimos 8, 10 anos que não vai vir esse asfalto para nós. O hospital de Canoinhas, gente, atende toda a região, não é regionalizado. Ah, mas traz dinheiro, traz, é a obrigação de trazer dinheiro, vai deixar o hospital abandonado? O governador e os outros não fazem mais que obrigação, tem que mandar dinheiro, tem que manter. O povo paga imposto para isso. Educação. Ouço muito comentário de pessoas que dizem que estão com saudades do prefeito Leoberto. Estamos com saudades do prefeito Leoberto porque ele criou o notebook para as crianças. Não precisa ser um notebook, mas que cria alguma coisa agora para chamar a atenção na educação de Canoinhas. Ouço comentário dizendo que a população está com saudade do prefeito Leoberto. E até ia dar uma dica para o prefeito Leoberto: se candidatar a um cargo que o povo ele tem barra na agulha para enfrentar a eleição. Até que o deputado federal do lado do Mauro ele ganha e ganha estourado pelo seu currículo político que tem em Canoinhas. O povo está com saudade do prefeito Leoberto. Trabalho. Vou falar um assunto meio constrangedor, a Aurora. Todo mundo está esperando para trabalhar. Na época era 3 mil empregos, hoje acho que já, não sei se está crescendo, está diminuindo, se o que aconteceu com a Aurora nesses tempos aí, se vai valer a pena ou não vale a pena trazer mais. Mas, gente, eu queria, como cidadão, me desculpe, que o diretor da Aurora, alguém sentasse aqui e só dissesse assim: vai vir, não vai vir, pelo menos acabou a minha dúvida. A população também ainda tem Canoinhas esperando a Aurora. Vai vir as penas. Que pena que não veio a Aurora para você. Então é o ano de se dizer da Aurora: vai vir, não vai vir, pronto, acabou. Eu ainda sonho, às vezes sonho assim que eu estou passando lá em cima, tem aqueles galinheirão de galinha assim, escrita Aurora, luz lá em cima da Pedra Branca, assim, é verdade. Eu sonho, chego a sonhar com aquele terreno. De tanto que falavam da Aurora, eu chego a sonhar que tem uma empresa lá, aqueles galinheirão, aquela luz. É o mesmo sonho que o povo de Canoinhas. Nós vimos, aí o Catex, eu marquei mais, vereador Paulo Guias, não estou esquecendo não. A Aurora, o Catex, a do Marreco. O que aconteceu com a empresa do Marreco? Tem ou não? Tinha uma empresa de Marreco aí, aqui também, só sobrou as penas. Só vem empresa. Gente, eu não sei se eles acham que nós só temos condição de criar galinha e despenar um troço, porque só vem empresa de galinha e Marreco para nós. E madeireira é sofrido. Tem que descascar tora, tem que se ralar. Eu não sei se eles querem ver o povo de Canoinhas se ralando. Não fala em malharia, não fala em empresa grande, não fala em empresa mal, dessas empresas grandes. O povo de Canoinhas, eu acho que eles imaginam que nós temos que trabalhar só no meio do pau, no cavaco e temperando galinha, fedendo frango o dia inteiro. Não vejo uma empresa assim que diz: tá vindo uma empresa de grande porte para Canoinhas. Claro, se não for buscar, não ir atrás, nada. Ninguém vai chegar aqui: eu, vereador Pique, eu quero instalar uma empresa de 5 milhões aí. Se não fosse a Regesa, tem apartamento abandonado aí. Muita gente construiu apartamento para alugar. E conseguiu alugar e um pouco de, não tanto prejuízo por causa da Regesa, vereador dentro. Mas se não fosse a Regesa, eu estava feio para os empresários. Então, quem respondesse dessas empresas vão vir, não vão vir, ao ano da eleição fica mais claro.
Sabe, agora eu vou dizer por que não vem empresa para Canoinhas. Primeiro que nós não temos energia elétrica suficiente. Os agricultores já têm prejuízo com o fumo. Como é que vai vir empresa pedir luz, instalar a empresa e já não tem luz para os agricultores? O senhor não teve prejuízo com o fumo lá, vereador, não planta mais fumo, João Grey? Não. Se plantasse, teria prejuízo, né? Porque o senhor estava lá na frente da Celeste, que vocês viram lá e sabe o problema. Gibaiano também, né, Gil? Acompanha os povos do interior aí, sabe? Tem ou não tem prejuízo, vereador? Falta energia para os agricultores, imagina se tivesse aqui empresa. Daí, um dia a cidade de Canoinhas fica no claro, outro dia o interior fica no escuro. Tem que fazer assim, vamos fazer assim daí. Gente, não vai vir empresa para Canoinhas, nem só em vir empresa para Canoinhas enquanto não tiver luz. Você já não tem luz para nós, mas não trazer empresa para cá. Vai ter luz só para as empresas. O povo de Canoinhas vai voltar, a prefeitura vai começar a distribuir aqueles bujãozinhos que acendia lá, os liquinhos. Água, gente. Já falta água. Então, como é que nós vamos trazer empresas? Não tem água nem para nós. Falta água para nós. Imagina as empresas que vão precisar de água. Gás natural. Gente, está ali em São Mateus. Está ali em Rio Negro. Por que o gás natural não vem para Canoinhas? Alguém sabe responder? Por que o gás natural não vem para Canoinhas? Pronto, nós não podemos trazer empresa para Canoinhas porque não tem gás natural. Aí já economiza energia. Nós já temos gás natural, podemos trazer empresa. Isso é questão de vontade também, quem quer trazer as coisas para Canoinhas. Gás natural, já todo dia que vir o gás natural, nós vamos ter condição de oferecer algo a mais para um monte de gente aí. Empresas que só virão para Canoinhas quando oferecemos energia suficiente, água, gás natural, não virão se não tiver isso nos próximos 10 anos. Então o povo de Canoinhas está sendo dito com emprego nos próximos 10 anos, só vai abrir loja como está acontecendo ou fechando. Vai ter esse, um abre, outro fecha, outro abre, a não ser o Quicano, outros mercados que abrem outros mercados aí e dão emprego. Mas empresa mesmo, emprego de grande porte, eu acho que nos últimos 10 anos, para os próximos 10 anos não vem, enquanto não tiver água, luz e gás natural, tudo arrumadinho. Não vamos sonhar o que não existe. Outra coisa, as luzes da praça estão apagando 11 horas da noite. Alguém sabe dizer por quê? A luz na frente da matriz, 11 horas. Os vereadores que quiserem fazer um teste vão lá. Apaga 11 horas da noite, fica tudo escuro. Tem que desviar. Quem ocupa a praça tem que dar uma volta. É uma vergonha. A luz da praça da frente da matriz apagar 11 horas. O senhor já viu isso não, vereador? Apaga 11 horas. E de dia as luzes continuam acesas. É interessante que de noite apaga 11 horas e de dia fica acesa. O vereador disse que talvez é porque o sistema lá de quem monitora está errado, mas gente, já faz um mês, quase 2 meses que isso aí está acontecendo, o sistema já devia ter sido consertado. Adriano, você tem mais 5 minutos, por favor. Sim, senhor. Vereador. 11 horas da noite apaga a luz e a luz continua acesa de dia. A estrada de Canoinhas dos bairros do interior, gente, está um caos, sou sincero. Vereadores, eu não vou na próxima eleição, mas é a eleição dos senhores que está em jogo, viu? Só estou avisando os senhores. Porque se vocês mandar projeto e as pessoas não resolver, muita gente vai dizer que os senhores que não estão fazendo, não é verdade, vereadora Cris. A senhora vai perder voto por incapacidade de outras pessoas que não fazem as obras que vocês pedem. Eu não estou correndo o risco de sair dessa casa. As ruas lá da Coab 2 estão cobrando, tem rua que já está sendo esburacada, se desmanchando. O povo tem que vir aqui, não vai pagar aquela rua. Tem que ser assim. Que asfalto é aquilo? Alguém chegou a ver? Tem 2 ruas da Coab 2 que já estão se deteriorando e querem cobrar o asfalto. Nem a calçada que prometeram na virada das casas, nem isso fizeram. O asfalto já é uma porcaria, está se deteriorando e não cobraram. E querem cobrar o asfalto. Esse é um exemplo da Coab 2, eu moro lá e posso falar. E outras coisas que se fosse para falar, vereador, nós ficaria até quando aqui? O senhor me deu mais 5 minutos? Nós ficaria acho que até a próxima sessão e teria que trabalhar sábado e domingo. E essa foto aqui, ó. Eu até ia perguntar para o Chiquinho. Chiquinho, você sabe dessa foto? Já respondeu. Não é da rua lá, viu? O Chiquinho tinha que responder, né? Estava na foto. Gente, quero agradecer a oportunidade e dizer que eu vou estar aqui sempre, cobrando o meu direito. Não sou candidato na próxima eleição, e só lembrando, eu tenho um voto para os senhores aqui. O meu voto pode ser qualquer um dos senhores, viu?
Mas tenho mais 286 que eu influencio, lembre-se disso. Tem mais 286 que podem ajudar os senhores na próxima eleição, eu não sou candidato. Então eu vou usar essa tribuna como cidadão. E quero mandar um abraço para o ex-vereador Beto Passos, que está ali. Conhecendo sua pessoa, hoje posso falar alguma coisa da Vossa Excelência e da sua capacidade. Um grande cobrador da comunidade. Continua assim, vereador, sendo essa pessoa. E outra coisa, não fiquem bravos do PT vir fazer campanha de Caminhos a Porto Leão com aquelas falam. Porque o governo estadual jogou fora, o PT pegou, o governo federal está fazendo a obra. E se o PT quiser, pega aquelas falas de Caminhos a Major Verde e faz propaganda para a eleição. Então, se eles virem fazer propaganda, está muito digna a campanha do PT e do governo federal de Caminhos a Porto Leão, porque é uma obra federal. Agradeço a oportunidade, quero deixar aqui meus sinceros agradecimentos e expor aqui a minha indignação. A vez passada, vereador, terminando agora, menos de um minuto, eu vi uma charge, que vocês vão lembrar, de um garçom servindo 2 pessoas. Eu acho que na próxima eleição são 2 garçons servindo uma pessoa. Quem não lembra dessa charge durante a eleição passada? Um garçom de gravata borboletinha servindo 2 pessoas. Na próxima eleição, se não se atentarem, vão ser 2 garçons servindo uma pessoa. Sou sincero nas minhas palavras. Tem que ser. Estou aqui, não puxando para partido, nem falei, citei, mas estou cobrando que é do meu direito, que é representar, convidar e cobrar. E não sou candidato nas próximas eleições. Deus abençoe a todos, obrigado. E sempre que puder, estarei aqui cobrando, pedindo algo para que seja feito. Só assim, muitas vezes, é feito algo pela nossa comunidade. Obrigado. Deixa eu só colocar aqui a espuma que eu cheguei a tirar aqui agora. Passamos à ordem do dia. A deliberação do plenário agora é a inclusão dos 2 projetos, o 46 e o 49. Coloco em votação. E aí, já junta extraordinária após a sessão de novo. Aprovado por todos os vereadores. Votação única ao projeto número 012/2014, que concede a varada provisória de táxi. Está em discussão. Senhor presidente. Solicita. A palavra, vereador. Senhor presidente, na verdade é a votação do veto, né? Isso. O parecer da comissão agora derrubado. Eu queria verificar com Vossa Excelência, com a mesa, com os demais colegas, a possibilidade de fazer uma votação conjunta. São 4 vetos no mesmo assunto, pode ser idêntico, e os vetos nós sabemos que vai ser derrubado por 10-0. É o 012, o 016, o 18 e o 19. Então, continua a discussão. Solicito ao primeiro secretário de atuar chamado nominal dos vereadores para a votação, alertando que votando sim é pela rejeição do veto e não pela manutenção do veto. Vereador Osmar Costa. Sim. Paulo Clínis. Sim. Genésio. Sim. Márcio Costa. Sim. João Breno. Sim. Vereadora Cris. Sim. Vereador Gilberto. Vereador Chiquinho. Sim. Presidente. Sim. Primeiro secretário, sim. Está rejeitado o projeto integral do projeto de lei número 016, 12, 18 e 19. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 039 de 2014, que autoriza a doação de imóvel à Associação Jesus de Nazaré e da outras providências. Está em discussão? Primeira votação ou segunda? Primeira. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 039 de 2014.
Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 046/2014, que autoriza o Executivo Municipal a custear despesas relativas ao transporte dos atletas amadores do Canoinhas Atlético Clube e da URGS Fluminense. Está em discussão. Senhor presidente. A palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, o voto vai ser favorável ao projeto, mas algumas colocações eu acho que entendo importante fazer. Primeiro que autoriza a custear despesas. A Câmara vai autorizar a custear despesas, mas que despesas são essas? Que valores são? No projeto não veio. Eu acho que não é muito difícil para a gente pegar aí um telefone e ligar para a empresa que faz o transporte aí, e saber quanto que é um deslocamento de Canoinhas a Porto União no dia 5 de abril, de Canoinhas a Lages no dia 12 de abril, de Canoinhas a Concórdia no dia 26 de abril. Senhor presidente, tem ali no projeto. Tem os valores aqui. Para Caçador, 1.848. Senhor presidente, no meu projeto aqui, na cópia que eu tenho... Não tem caçador, não. Sim, ainda? Mas anexo não. Não tem no projeto que eu tenho aqui, não posso. Então, quero que Vossa Excelência verifique, porque no projeto não tem. E se tem no anexo, também anexo não é projeto. Faz parte. Então, o projeto que eu tenho aqui não fala nada em valores. Fala aqui que vai ser custeado, que a despesa vai ser de uma dotação orçamentária e tal. Mas não tem valores. Então, eu até quero aguardar essa situação de confirmar agora aqui. Se tem no projeto que Vossa Excelência tem o valor, o meu não tem. Ofício, aqui é um ofício que foi encaminhado ao prefeito. Então o ofício fala que Canoinhas Caçador 1848, Canoinhas a Porto União 704, Canoinhas a Lages 2464, Canoinhas a Concórdia 2200. Vai dar em torno de 6 mil reais. Então, Concórdia, desculpa. Não, Caçador, Canoinhas é Caçador. Senhor presidente. É uma coisa assim. Aqui está Canoinhas a Caçador e Canoinhas a Concórdia. Aqui no parágrafo único aqui só cita Canoinhas para Porto União, para Lages, para Concórdia. Para Caçador nem está aqui no projeto. Aqui está Caçador. Que dia que é do Caçador? Caçador é dia 22/3. Então já passou. Já foi. Não vai mais. Então esse é um ofício pedindo o recurso. Então provavelmente o que já passou não vai ser. Qual que é a data do ofício? O ofício é dia 17 de março, senhor. Então, senhor presidente, até prosseguindo. Então, quer dizer, o clube mandou dia 17 de março um ofício solicitando valores, inclusive, para determinado itinerário. Nós recebemos agora em abril projeto de lei que não fala em valores. Deveria, até porque se o clube fez o levantamento e mandou para a prefeitura, o mínimo que teria que vir para nós aqui, autoriza a repassar, se é 1.000, é 2.000, nós estamos autorizando a repassar valores, mas no projeto não diz o valor. No projeto não diz. Não importa se está no ofício, se está no anexo, se está na capa, se está na folha do jornal. O que nós estamos autorizando é essa folha aqui, que é o projeto. O projeto não diz valores. Então, é uma falha. Quer dizer, e foi dia 17 de março mandado para a prefeitura e chega agora para nós aqui para votar na correria porque o time vai viajar sábado. Essa conversa já está transbordando a paciência, a minha, com certeza, e outros vereadores. A coisa podia ser feita com calma e com eficiência, mas ela é feita às pressas, de forma incompleta, e joga aqui para a Câmara e diz, olha, se vocês não aprovar, os caras não vão viajar. E daí amanhã nós vamos escutar aí comentários dizendo, viu, o time não foi viajar porque os vereadores não aprovaram. Então tem situações que nós temos que cobrar. Tem que aprovar. Vamos fazer uma emenda aqui colocando valores, para pelo menos a coisa não ficar tão feia. Não ficar tão feia para nós aqui, que estamos aprovando um negócio que aqui nas entrelinhas não diz. Então, vamos apresentar uma emenda colocando os valores do ofício e pedindo que essas coisas venham com antecedência para nós aqui. Mas é retroativo, né? Não, a emenda, da mesma ideia do vereador Paulo, a emenda só dos que vai acontecer. O retroativo não, até porque o que já aconteceu. Dia 22 não tem como. Não, até porque o projeto foi feito dia 28. Não, e o projeto não está caçador. O projeto nem fala em retroativo, nem fala caçador, e foi feito dia 28.
A não ser que tenha uma máquina do tempo que dê para retroagir para fazer jogar de novo. Não sei se ganharam lá ou perderam. Perderam, então quem sabe o gênio que montou o projeto aqui aciona a máquina do tempo dele, nós fazemos retroativo, voltamos lá, quem sabe ganhamos o jogo ainda. Viu? A situação aqui na Câmara é séria. Eu acho que talvez tem gente que não entende, não entendeu ainda que isso aqui não é brincadeira. Isso aqui mandar um projeto para nós autorizar custear despesa, não menciona despesa, então nós estamos autorizando o cheque em branco. Então, não estou querendo colocar em dúvida aqui quem vai pagar, quem vai receber, que ônibus que vai, não estou colocando em dúvida isso, mas nós estamos autorizando um cheque em branco. Bom, imagino eu que é porque não tinha o levantamento de valores, que seria uma incompetência já de quem fez. Mas não, o levantamento está no ofício. Então tem coisa assim que nós temos que começar a cobrar mais. Não quero aqui questionar o prefeito, vice-prefeito são amigos, são parceiros da gente, têm se colocado à disposição. Quando os assuntos chegam para eles, eles têm nos dado alguma resposta dizendo o porquê que as coisas estão acontecendo ou não acontecendo. Mas aqui a assinatura quem vai é a assinatura do prefeito. E quem fez o projeto? Quem fez o projeto não viu isso, então chega lá e diz, ó, isso aqui tem que fazer para amanhã, senão os caras não vão, e vem aqui para a Câmara, de novo, mais um projeto mal elaborado. Então, ou a coisa começa a mudar, ou daqui a pouco começa a rejeitar projeto, daí se não viaja, se ganha, se perde, e é outra história. Nós temos a nossa obrigação aqui, nós temos uma obrigação muito grande aqui. Aqui quem se elegeu não veio aqui de graça, que ganhou a eleição, e não está aqui por bonito ou por brincadeira, porque tem uma responsabilidade legal. Então, vou votar a favor do projeto, com a emenda mencionando, coloca ali no parágrafo único no artigo 2º, os valores a que se refere ao presente artigo são 1.000 e tanto para tal lugar, 1.000 e tanto para tal lugar, 1.000 e tanto para tal lugar, não estamos criando despesa porque já veio no ofício, e está resolvido mais. Que sirva de exemplo para outras coisas. Está em discussão com a emenda do vereador Paulo. Gostaria de assinar a emenda, até porque estava comentando que a assessoria jurídica e solução seria a emenda. Então, comum da mesma ideia, o projeto não veio com os valores ali, eu acho importante que vem, todos os outros vêm, porque eles não vêm, com certeza alguém lá que teria que elaborar comeu bola, como já comeu o ano passado, que teve vários projetos, chegou em cima da hora, já como o ofício comprova que 17 de março, então tivemos mais 4 sessões, nós tivemos ainda 6 sessões e o projeto não vem em cima da hora. Aí alguém certo falou, meu projeto, daí fizeram. Então sou parceiro e gostaria de assinar, se o vereador Paulo me permitisse. Está em discussão? Senhor presidente. A palavra, vereadora. Concordo plenamente com o que o vereador Paulo falou, o vereador Pico, mas já esgotou a paciência, como o vereador Paulo falou. Desde o dia que eu entrei aqui na Câmara, a gente tem problema com redação de projetos. Aí tem um monte de gente lá em todas as salas da prefeitura trabalhando, e daí os projetos chegam no dia da votação, daí nós temos que pedir inclusão na ordem do dia, nós temos que pedir, porque senão os vereadores, daí mas a maioria dos vereadores estão na situação, a maioria dos vereadores vai aprovar, lá a Câmara aprova tudo. Aí nós estamos assinando um atestado de burrice aqui, porque nós estamos assinando coisa que é ingênua. Aí as pessoas vêm na rua e dizem assim, pois mas tem tanta gente que trabalha na prefeitura, então põe mais gente lá na redação dos projetos. Deve ter alguém que pode ser destinado lá, que entenda de redação do projeto, e que não venha tudo misturado, tudo faltando parte, tudo não sei o quê, porque realmente eu me sinto assinando atestado de burrice aqui, muitas vezes. Porque, embora a gente não entenda a legislação, a gente sabe ler, a gente sabe entender, a gente sabe o que a gente está fazendo. Meu Deus, manda esse povo fazer um curso de redação de projetos, urgente. Eu fiz um curso de redação de projeto e por isso que eu digo que não é só eu. Todo mundo aqui está assinando a mesma atestado que eu. Aí quando vem projeto salada, vem projetos faltando parte, vem projeto com erro de redação, vem projeto com erro de português, e nós aprovamos. A maioria dos vereadores aprovam, a unanimidade dos vereadores aprova, e a gente às vezes sai envergonhado do que a gente está vendo aqui. Então, eu acho que já esgotou, já acabou. Eu acho que alguma coisa a gente tem que pedir. Não podemos fazer lei que mexe no orçamento, vamos fazer uma lei que as pessoas que façam a redução
Mais alguém? Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação, então, com a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Então, está aprovado a primeira votação, o projeto 046/2014. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 049 de 2014, que abre crédito adicional ao orçamento geral do município de Canoinhas através do superávit financeiro. Fundo Repom. Crédito suplementar no valor de 200 mil. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeira votação o projeto 049/2014. Por favor, senhor secretário, a leitura do requerimento. Senhor presidente, vereadores, vereadora Cris, comunidade aqui presente, o amigo Beto Passos, Márcio, a Ana, a Rosa, os amigos da Ava Verde, obrigado pela presença. Requerimento número 49 de 2014. Requerimento de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Osni Vieira de Lima, ocorrido dia 26/3, determinando que seja comunicada à família do Tato. Esse requerimento vai assinado por todos os vereadores. Por se tratar de voto pesar, a Câmara difere automaticamente. Requerimento número 50 de 2014. Parabenizando a jovem Maiara Iagas, que representando o município de Canoinhas, foi eleita Miss Santa Catarina em Intercontinental 2014 e irá representar o estado de Santa Catarina em concurso nível nacional. Renato Pique e Cris Arabar, vereadores autores. Está em discussão. Não havendo quem discutir, coloca a votação do requerimento 050. Está aprovado por unanimidade. Requerimento 51 de 2014. Moção de apoio à Escola de Educação Básica Irmã Maria Feliz, na pessoa de seu diretor, pela manifestação realizada no dia de hoje, quando os alunos, professores e a comunidade marcharam do Colégio ADS SDA de Canoinhas para entregar um abaixo-assinado com mais de 2.000 assinaturas, solicitando ao governo do Estado a urgência no início das obras de reforma do prédio da escola. Cris Arabar e João Grem, vereadores autores. Está em discussão? Senhor presidente. Uma palavra, vereadora. Então, acredito eu que é importante realmente esse apoio. Eu tenho familiares meus que estudam no Felistas e já conheço há algum tempo a estrutura do colégio. E lá é bem complicado. Adriano, não concordo com tudo que você falou na tribuna, a tribuna é livre, né, fala o que quiser. Mas uma das coisas é que o nosso governo do estado realmente está esquecendo de Canoinhas. E o Felistas é um dos esquecimentos que eu não sei como que esquecem com a quantia que é lembrada. Ano passado, recordo-me bem que o colégio foi sorteado pela segunda vez para participar do programa Parlamento Jovem. Uma das reivindicações que eles levaram lá dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina foi a reforma do colégio. Porque precisa. Meu Deus, alunos estudando sem energia elétrica. Hoje, na frente da SDR, eu participei, o vereador João também participou junto com os alunos lá, uma manifestação ordeira, pacífica e necessária, mas eu ainda considero uma vergonha uma comunidade escolar ter que se manifestar na rua para sair para pedir alguma coisa que é obrigação do Estado, é o mínimo de infraestrutura. Tem alunos cadeirantes que não têm acessibilidade na escola, não tem. Nenhum dos portões da escola tem acesso para cadeirante, e tem cadeirantes que estudam lá. Cadê a acessibilidade, inclusão e tudo que é pregado aí? Então é bem complicada essa questão. Mas lá, quando foi entregue o abaixo-assinado com quase 2.000 assinaturas para o secretário Ricardo Pereira Martins, a professora Denise chamou atenção e eu elogio ela pelo que ela falou também. O professor Ricardo, que hoje é secretário de Desenvolvimento Regional, quando a professora Denise, antes de se aposentar, isso há 2, 3 anos atrás, ele teve numa aula lá na sala dela, à noite no colégio, e os alunos reclamaram da iluminação que não conseguem enxergar direito. E na época foi falado que em 30 dias seria solucionado aquele problema que já faz 3 anos que não foi solucionado.
Os alunos estão lá com o mesmo problema, fora outros problemas. Então, o governo do estado precisa olhar com carinho para as nossas escolas, e o Felicitas é uma que está pedindo socorro já há 5 anos. Então, nós temos que apoiar, nós temos que fazer o que nós podemos para apoiar aquela comunidade lá. Até por ser um colégio lá, como eu falei, tenho meus familiares, do bairro onde eu resido e conheço a maioria das pessoas que lá trabalham, as professoras, me sensibilizo, apoio a manifestação que eles fizeram, mas eu ainda acho que é uma vergonha um colégio ter que se manifestar dessa forma para ser ouvido depois de tudo que já foi feito. E ser enrolado há tanto tempo dizendo que daqui 30 dias vem, daqui 60 dias vem e vai. Hoje, acredito eu que tenho saído de lá sem uma resposta também. Então, é isso, senhor presidente. Mais alguém quer discutir? Senhor presidente, A palavra, vereador Paulo. quero parabenizar os vereadores pela moção, até se fosse possível gostaria de assinar junto. Mas também parabenizar a comunidade escolar que se mobilizou. O Felicitas é uma escola que eu guardo um carinho muito grande, até por ter estudado lá. Outras pessoas que estão aqui, o vereador Beto Passos também estudou, o Márcio também. É uma escola tradicional, uma escola a poucas quadras da STR, que já não está vivendo esse drama há pouco tempo, há muito tempo, que precisa dessa reforma, de ser reequipada a escola, enfim, em várias situações, e a comunidade escolar está de parabéns, se mobilizou, está cobrando, vai cobrar com muito mais força. E independente da questão partidária, eu entendo que não mostrou serviço ali, precisa ser cobrado, tem que cobrar mesmo. Eu acredito que os demais vereadores, independente do governador ser do mesmo partido que eu faço parte, embora a SR de Canoinhas seja do comando de outro partido, então, com certeza, todos os vereadores de todos os partidos vão cobrar essa situação. O Felicitas precisa, assim como talvez outras escolas também precisem, mas ali é uma questão que já há muito tempo o pessoal está cobrando e a comunidade ali não tem mais paciência para guardar. A comunidade a paciência já terminou também, então a manifestação foi verdadeira, foi pacífica, mas se aguarda um retorno. Se esse retorno não vir, com certeza outras medidas vão ser tomadas e eu quero estar junto com as pessoas lá, porque é importante que essa obra aconteça. Senhor presidente. Alguém? Senhor presidente. Senhor presidente, senhor presidente, Vereador Rosmar. Cris, pessoa do exercício, somente Beto, que visita hoje, ex-vereador, a comunidade que assiste via TV Câmara, a gente, sou do bairro, professor da escola, já fui diretor. Essa escola, na minha gestão, foi prêmio referência nacional em gestão escolar. É uma escola muito bem organizada, com um grupo docente e também discente, de famílias muito bem estruturadas, e que eu não sei o porquê emperrou essa questão da reforma dessa escola. Já foram feitas reformas em todas as escolas de Canoinhas. A última a ser terminada foi a Júlia Zaniolo, mas foi feita o Rodolfo Zipper, Santa Cruz há um tempo atrás, Almirante Barroso. E o Felicitas parece que, não sei se enterraram um sapo lá, que parece que aquela escola não sai do papel. A gente tem questionado já várias vezes o secretário regional o porquê disso, ele sempre dá resposta que o dinheiro já está destinado para a obra, já o processo licitatório tinha sido iniciado e até agora nada foi feito. E a gente só tem a se solidarizar com esses meus colegas que estão lá, as famílias do bairro, porque realmente a escola não dá condições mínimas necessárias para que se desenvolvam os projetos pedagógicos necessários para que o aluno consiga desenvolver o seu estudo, o seu nível intelectual. Então, parabéns ao João, parabéns à Cris. Eu hoje à tarde estava em sala de aula trabalhando, não pude acompanhar, apesar de ter sido convidado para essa manifestação, e se tivesse fogo, eu estaria junto lá. Seria isso mesmo. Senhor presidente. Quero
Quero parabenizar aí os vereadores que acompanharam essa manifestação e sou a favor, claro, desse requerimento. Esses dias atrás estava assistindo no Fantástico, não estou lembrado de que lugar, uma escola que nem banheiro tinha. A professora tinha que ir com os alunos para o mato, né? Acompanhava os alunos e ali era um caso. Mas hoje, na região, no estado que nós vivemos, nós temos uma escola que há muito tempo está sem uma reforma. Será que daqui a pouco não vão ter que ir atrás do muro para fazer as necessidades dos alunos? Porque, na realidade, o governador está lá em Florianópolis, mas os seus assessores, os seus responsáveis por esse setor, que tem que ir atrás e falar, olha, é assim que está acontecendo, e precisamos da onde, que verba, que recurso que vai vir para arrumar, para dar condições para os nossos alunos, os nossos filhos, ter uma escola com qualidade, um estudo, uma educação com dignidade. Então, parabéns a vocês. Eu hoje não pude acompanhar, infelizmente. Eu acredito, assim, saindo um pouquinho fora, mas já volto, discutindo a questão do requerimento. A palavra de Deus condena e diz que o pai da mentira é o Satanás. Com certeza, quem criou esse dia 1º de abril, o dia da mentira, já deve estar abraçado com ele lá, né? Porque o pai da mentira é o diabo. E no dia de hoje, muitas pessoas têm o prazer em aplicar uma mentira no próximo. Isso, Deus condena isso. Então, por causa de uma mentira de hoje, eu perdi um tempo grande. Entendo que a pessoa que fez tipo de uma brincadeira, mas ocorreu um deslocamento. A minha filha se acidentou-se, eu estava fora, mãe preocupada e correu, então não tive esse tempo de acompanhar nessa caminhada, que não era necessário uma escola se manifestar para receber uma reforma do jeito que está. Então, parabéns a vocês e essa escola que, se não acontecer uma resposta, pelo menos, que vamos arrumar ou não vamos arrumar, ou vamos construir outra escola, que ele continue se manifestando, e eu sou a favor dessa manifestação também, fazer tudo para se fazer presente nas próximas vezes. Senhor presidente, João, quero parabenizar a iniciativa da escola. Nós acompanhamos lá, mas a iniciativa é brilhante, que assim, muitas vezes nós nos julgamos com todos os direitos e os outros com todos os deveres. E, na verdade, em uma sociedade democrática organizada, existem todos com deveres e todos com direitos. E a comunidade da Irmã Maria Felicitas assumiu o seu dever, fez o seu papel de esgotar o processo de negociação e foi para a rua. E nós estivemos lá apoiando. Agora, o governo do Estado, eu vou repetir quantas vezes o senhor precisa aquilo, não pode se queixar de falta de recurso, porque é o governo, é o Estado que mais recebe recursos do governo federal. São 11 bilhões esse ano, e dizem que não conseguiu implementar mais que 2, ou seja, tem dinheiro sobrando aí. A capacidade de investimento do Estado não chega a 2 bilhões. Receberam 11 bilhões do governo federal, nós sabemos o motivo, não precisa nem falar. Então, eu não sei por que serve a STR, né? Porque, poxa, uma reforma de uma escola ali é uma coisa que aqui nós temos vários, as empresas podem fazer. Então, só lembrando isso, que a manifestação foi legítima, ordeira e justa, porque tem recurso e a escola está com uma vergonha. Muito bem falou o vereador Gil Baiano, muitas vezes a gente fica olhando na televisão lá, aquela escola lá, que nós sabemos que lá o dinheiro chega até no município e toma outros caminhos, né? Não chega até na escola, mas ficamos comentando aquilo lá e esquecemos às vezes das coisas que acontecem debaixo do nosso nariz. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Então, não havendo quem queira discutir, coloco em votação
requerimento 052 de 14. A luz está pronta. Permaneça como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento 052 de 2014. Passamos às explicações pessoais. Cita o primeiro secretário, se tem alguém inscrito. Senhor presidente, só queria cumprimentar o ex-presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Beto Passo, no decorrer ali, não deu, o Adriano Clark também foi lá. E vou responder uma das perguntas da Vossa Excelência, duas. Primeira, a Aurora não vem. Pode esquecer, não vem mais. Isso já foi comentado, discutido nessa casa várias vezes. Outra, para mim a Copa seria mais barato nós mandar o jogador jogar fora. Também acho que não tem, porque quem tem comércio, trabalha, viu, Pará, nada contra, mas viu, carnaval, feriado, viu, é um inferno essa situação. Não tem que ter, mas não deveria ter. Nós temos, com isso aí nós vamos trabalhar meio ano e quem precisa pagar a conta, meu amigo, está morto. Nós já pagamos 4 meses de imposto, daí vamos trabalhar só meio, daí não dá tempo, a prestação de presidente é que nem essa sua, faz em 48 e diz que é 58. Aí você não consegue, não vence. Então, duas eu respondo. A Copa, para mim, vai gerar recurso, tenho certeza, o pessoal vai vir gastar, acho bom, mas eu se me perguntasse se eu tivesse poder na caneta, eu era contra. Eu mandaria o pessoal jogar fora. E a Aurora não pode esquecer. Então seria isso. Já vai correndo meu ponto esquerdo. Ruim de bola, o vereador Beto Passa, mas é uma boa pessoa. Mais alguém? Nada mais a ver da tarde. Declaro encerrada a presente reunião, marcando outra extraordinária logo a seguir.